Olá, sejam bem-vindos a esta aula sobre a psicopatologia da sensopercepção. Ao longo deste percurso, vamos desvendar como o cérebro humano constrói aquilo que chamamos de realidade e o que acontece quando esse processo sofre alterações. Partiremos do funcionamento considerado normal dos sentidos até chegarmos à natureza complexa das alucinações, entendendo a chamada arquitetura da realidade. Para começar, é fundamental distinguir dois conceitos centrais: sensação e percepção. A sensação é o fenômeno mais passivo, correspondente ao estímulo físico ou químico que incide sobre nossos órgãos dos sentidos. Já a percepção é um processo ativo e criativo. O cérebro não se limita a receber dados, ele constrói um percepto ao integrar o estímulo sensorial às memórias, experiências prévias e ao contexto cultural. É por isso que só percebemos uma mesa como mesa porque vivemos em uma sociedade que atribui significado a esse objeto. A partir daí, surge uma questão importante. Como diferenciamos aquilo que percebemos no momento presente de uma lembrança ou fantasia? A imagem perceptiva real apresenta nitidez, corporeidade, brilho e estabilidade. Já a representação interna, também chamada de imagem mnêmica, tende a ser borrada, instável e localizada no espaço interno da mente. Como afirmou David Hume, o pensamento mais vivo ainda é inferior à sensação mais embotada, destacando a força da experiência perceptiva real. Em alguns casos, a percepção não se altera em conteúdo, mas em intensidade. Nas chamadas distorções quantitativas, encontramos a hiperestesia, em que cores parecem excessivamente vivas e sons estrondosos, algo comum em quadros maníacos ou no uso de substâncias alucinógenas. No extremo oposto está a hipoestesia, em que o mundo parece pálido, sem sabor ou vitalidade, como ocorre na depressão grave. Há ainda as parestesias, sensações como formigamentos ou picadas que surgem sem estímulo externo correspondente. Chegamos então a um ponto central da psicopatologia da sensopercepção: a distinção entre ilusão e alucinação. Na ilusão, existe um objeto real, mas ele é percebido de forma deformada, como quando se confunde uma roupa pendurada com uma figura ameaçadora. Na alucinação, por outro lado, não há objeto algum. Trata-se, como definiu Esquirol, de uma percepção sem objeto, mas vivida com toda a clareza e nitidez de uma percepção real. Entre as alucinações, as auditivas são as mais frequentes nos transtornos mentais. Elas podem ser simples, como ruídos, estalos ou cliques, ou complexas, conhecidas como alucinações audioverbais. Na esquizofrenia, destacam-se as vozes que comentam ou comandam os atos do paciente, além da sonorização do pensamento, na qual a pessoa ouve o próprio pensamento como se fosse uma voz externa. Do ponto de vista epidemiológico, as alucinações auditivas são consideradas o sintoma paradigmático da esquizofrenia, estando presentes em cerca de 75% dos casos. Elas também aparecem em outros quadros, como o transtorno borderline e o transtorno bipolar. É importante notar que mesmo na população geral saudável, aproximadamente 13% das pessoas podem relatar experiências semelhantes, especialmente em estados de transição entre o sono e a vigília. As alucinações visuais apresentam outra configuração clínica. Elas podem ser simples, como fotopsias, pontos ou flashes luminosos, ou complexas, envolvendo visões de pessoas, animais ou cenas inteiras. Um exemplo relevante é a síndrome de Charles-Bonnet, na qual indivíduos com perda visual grave apresentam alucinações visuais complexas, mas mantêm o insight, ou seja, sabem que aquilo não é real. Esse dado nos leva a uma pista clínica essencial. Enquanto as alucinações auditivas costumam sugerir causas psiquiátricas, as alucinações visuais, especialmente em idosos, são fortes indicativos de causas neurológicas. Elas aparecem, por exemplo, na doença de Parkinson, com uma prevalência aproximada de 37%, e na demência com corpos de Levy, onde chegam a cerca de 80% dos casos. Além da audição e da visão, outros sentidos também podem ser envolvidos. Existem alucinações táteis, como a sensação de insetos caminhando sob a pele, alucinações olfativas e gustativas, frequentemente associadas a odores e sabores desagradáveis, e as alucinações sinestésicas, que envolvem sensações corporais bizarras, como a impressão de que órgãos internos estão se rompendo ou se transformando. Há ainda fenômenos mais complexos, como a alucinação funcional, que ocorre apenas na presença de um estímulo real específico, por exemplo, ouvir vozes somente quando a torneira está aberta. Outro exemplo é a alucinação extracampina, quando o indivíduo percebe algo fora do seu campo sensorial, como ver alguém atrás de si sem possibilidade visual real. Soma-se a isso a alucinação autoscópica, na qual a pessoa tem a experiência de ver o próprio corpo de fora. Esses fenômenos não surgem de forma isolada. Costumam estar inseridos em um ciclo que envolve predisposição genética associada a gatilhos ambientais,
como estresse, ansiedade e, sobretudo, privação ou má qualidade do sono. O estresse intensifica as alterações perceptivas, o que gera mais ansiedade e retroalimenta o sintoma, formando um círculo vicioso. Quanto às explicações teóricas, diferentes modelos tentam compreender a origem das alucinações. A psicanálise as entende como projeções de desejos, conflitos ou conteúdos internos não simbolizados. Já a neurobiologia propõe o conceito de deaferentação. Quando o cérebro é privado de estímulos externos, como ocorre na cegueira ou surdez, ele passa a gerar sensações próprias para preencher esse vazio sensorial. A neuroimagem contribui de forma decisiva para entender as alucinações auditivas. Estudos mostram que, momentos antes de uma pessoa relatar ouvir uma voz, ocorre ativação da área de Broca, responsável pela produção da fala. Em seguida, ativa-se a área de Wernicke, ligada à compreensão da linguagem. Isso sugere uma falha no monitoramento da linguagem interna. O cérebro produz um pensamento e, posteriormente, o interpreta como se tivesse origem externa. Para concluir, é importante guardar 3 verdades fundamentais. A percepção é sempre uma construção ativa e interpretativa, nunca um reflexo passivo da realidade. A alucinação é um fenômeno diverso, que existe em um contínuo entre a normalidade e a psicopatologia. E a compreensão desses fenômenos só é possível quando integramos psicologia, biologia e a experiência viva do paciente. Obrigada pela sua atenção e pela companhia ao longo desta aula. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu comentário, curta e compartilhe com quem se interessa por saúde mental e psicopatologia. Até a próxima aula!